Seguindo com as nossas entrevistas com os empreendedores, conversamos agora com a sócia e cofundadora da Solos, Savile Alves. Obrigado, Savile, seja bem-vinda aqui no canal Negócios do Futuro. Muito obrigada pelo convite, vai ser super interessante bater esse papo com vocês. Primeiro, o que é a Solos? E eu também gostaria que você falasse um pouco também da Gabriela Thieme, que é a sua cofundadora da Solos. Bom, a Solos, ela é um negócio de impacto que trabalha dentro da cadeia dos resíduos. Então, a gente surge aí a partir de uma oportunidade de mercado que a gente validou, em que as empresas que produzem grandes volumes de resíduos precisam da destinação adequada, porque hoje existe uma lei específica, a Lei 12.305, que faz essa orientação e em contrapartida, as outras empresas que recebem esse material, elas não estão nos centros urbanos, elas estão um pouco mais afastadas. Então, a Solos ela vem justamente para fazer essa ponte entre quem gera altos volumes de resíduos e quem precisa desse volume para poder reinserir nos ciclos produtivos. E, bom, eu e Gabi, a gente se conhece há mais ou menos uns 5, 6 anos. A gente atuava juntas numa organização internacional chamada Teto, que trabalha com desenvolvimento comunitário em regiões de alta vulnerabilidade. E aí a gente, né, começou a ter muitas trocas e nas favelas, nas comunidades, a questão do resíduo, do lixo, ela é muito, não só latente, mas ela é muito visível, né, tangível. Então, você chega na comunidade, você já vê ali uma situação de precariedade, principalmente da infraestrutura sanitária. E aí, a partir disso, desse incômodo, a gente foi pesquisando e vendo maneiras de atuar para, de alguma forma, reduzir o impacto desse resíduo. E a gente, enfim, formou a Solos no final de 2016. Então, eu sou formada em comunicação social pela Universidade Federal aqui da Bahia. E Gabi, ela é de São Paulo e já estava morando aqui em Salvador. E ela é formada em Relações Internacionais lá pela PUC. Então, apesar de a gente não ter uma formação técnica assim, mas ela especialmente tem algumas vivências em cursos de permacultura, e ela é muito interessada nessa área de permacultura, de repensar os sistemas urbanos a partir de uma ótica mais equilibrada com a natureza, e aí a gente se juntou para fazer isso acontecer. Então, foi uma parceria voltada justamente para a criação dessa empresa. Como é que foi o surgimento dessa ideia? Isso, a gente, quando a gente estava na Teto, a gente já trabalhava juntas. Eu era responsável pela área comercial e ela pela área social, então já tinha um certo complemento, né, de áreas de interesse e até habilidades, né, profissionais. E aí a gente teve essa ideia, a gente deu muita sorte, assim, a gente tem bons marcos, assim, bem encaminhados na Solos, porque em 2016, quando a gente teve a ideia de trabalhar com algo voltado para diminuição do consumo e do desperdício, a gente se inscreveu num curso da IUNOS, Social Business, que, enfim, ela é referência no mundo dos negócios sociais, no mundo inteiro. E a gente fez esse lab e lá a gente montou nosso primeiro Canvas. Então, foi de lá que surgiu a primeira estrutura do que seria a Solos. E aí, logo depois, a gente se inscreveu no edital, fomos as únicas selecionadas de fora de São Paulo, nos mudamos para São Paulo e aí a coisa começou a ganhar mais corpo e estamos aqui até hoje. Você falou também de um trabalho em comunidades carentes, aqueles problemas que tem na questão de reutilização de resíduos, também separação. Com quais outras áreas ou empresas que vocês também trabalham? Que tipo de empresas? Bom, hoje a Solos, a gente quando começou, a gente tinha muito foco no resíduo orgânico, então fazer esse tratamento através da compostagem ou de outras tecnologias que fazem a decomposição, a aceleração da decomposição dessa matéria. Mas conforme a gente foi adentrando o mercado, a gente viu uma demanda muito grande também por apoiar as empresas na questão da logística reversa. Então, hoje, 90% do business da Solos é voltado para a logística reversa do pós-consumo de embalagens, ou seja, a gente trabalha mesmo com ações que visam proporcionar a reciclagem. Mas a gente ainda tem uns 10% que variam entre educação ambiental e compostagem.
E, basicamente, hoje, as grandes empresas que a gente atua em conjunto são cervejarias ou indústrias da química, do plástico, do papelão. Então, por exemplo, esse ano de 2020, pré-pandemia no Brasil, a gente fez toda a logística reversa do Carnaval aqui de Salvador. Então, o Carnaval ele tem uma patrocinadora, que é uma marca de cerveja, e aí a gente, junto com eles, montou uma estrutura inédita no Carnaval de 8 centrais de reciclagem, onde os catadores autônomos iam lá deixar os materiais que eles catavam, né, pós-consumo do folião, recebiam o valor do quilo do material e a gente conseguiu ainda incrementar a renda, dando bonificações a metas. A gente pulava metas tanto para o alumínio, que hoje é um material super bem sucedido na reciclagem, quanto o plástico, que ainda não é tão bem sucedido. Então, a gente conseguiu, pela primeira vez no Carnaval de Salvador, garantir muitas toneladas de material plástico indo direto para reciclagem, gerando renda para milhares de catadores. Foi um volume muito grande de pessoas. A respeito também das comunidades, vocês também têm algumas atividades educativas em escolas, por exemplo? Isso. O primeiro ponto do nosso trabalho é que, como um negócio de impacto, além de trabalhar a perspectiva ambiental, que é essencial, a gente também trabalha a perspectiva social. Então, a gente tem todos os nossos projetos, eles, em primeiro lugar, têm ou como beneficiário uma comunidade que está em vulnerabilidade, ou dentro da nossa rede de fornecedores, a gente vai priorizar as pessoas que estão na periferia, que têm seus negócios em periferia. Então, por um exemplo, todas as cooperativas de reciclagem que a gente trabalha hoje, elas estão localizadas em periferia e são majoritariamente formadas por pessoas negras, e a gente faz esse processo de inclusão com o pagamento de serviços com preços muito acima do mercado. Então, agora, por exemplo, a gente terminou de finalizar uma ação onde o valor pago para a cooperativa foi cerca de 3 vezes o que normalmente eles faturam. Só com o nosso projeto representou 50% do faturamento do mês inteiro deles. Então, são ações que não necessariamente acontecem dentro da comunidade, mas que beneficiam quem é morador e que tem seus negócios na comunidade. No Carnaval, a mesma coisa. A nossa grande parte dos nossos fornecedores também eram da periferia, desde quem oferecia o fardamento, a alimentação. A gente tem uma preocupação muito grande em fazer essa inserção dentro dos nossos projetos. Então, é gerar renda, realmente fomentar economicamente essas áreas. E quando a gente fala realmente de projetos que são voltados para a população, a gente tem hoje algumas atuações. Então, desde 2018, a gente atua em um programa que chama Programa Soma Vantagens, que é de uma startup de São Paulo, mas aqui na Bahia a gente foi responsável pela implementação e pelo gerenciamento desse programa até esse ano, e ele tem hoje 2 unidades em 2 bairros de periferia aqui de Salvador, onde o cidadão entrega o seu resíduo e ele acumula pontos, e esses pontos ele troca por cursos profissionalizantes, alimentos, produtos de higiene, de limpeza, descontos em estabelecimentos do comércio local. Então, também são formas da gente atuar e gerar renda. Com esse programa, no ano passado, a gente gerou uma economia, né, das famílias que entregavam o material de reciclagem e recebiam o bônus em troca de arroz, feijão, macarrão, uma economia de mais ou menos R$50 mil. Então, é bastante relevante o que a gente faz. A gente também tem alguns programas junto à escola, tem a Escola Municipal Fernando Presídio, também, que fica em Paripe, que é um bairro periférico aqui de Salvador, onde a gente tem o projeto Sementinha, onde tem todo um processo de atividades ecopedagógicas que unem o conhecimento da sala de aula, de ciências, matemática, artes, com a prática da vivência com compostagem e da horta de alimentos orgânicos. A gente também tem algumas atuações junto com o setor privado, então, né, vai de empresa para empresa, mas muitas dessas empresas, principalmente aqui em Salvador,
A gente tem um polo industrial muito próximo, numa cidade aqui da região metropolitana, e tem um volume de indústrias muito forte, e elas precisam não só estar em relacionamento com as comunidades, mas também fazer uma compensação por algum impacto que ela gera. Então, a gente também promove programas e projetos junto com essas empresas para fazer com que essas comunidades sejam também favorecidas. Então, a gente já fez oficinas de compostagem, criação de hortas verticais em comunidades, em escolas ou centros de crianças. Então, é mais ou menos assim que a gente vem atuando. Vocês trabalham, você falou ali na atuação dentro da Bahia e também em São Paulo. Vocês têm projeções de expandir esse trabalho que a Solos realiza? Massa essa pergunta, sim. A gente agora, em outubro, recebeu, né, uma premiação e nós hoje estamos sendo acelerados pelo Quintessa, que é uma das maiores aceleradoras do Brasil de negócios de impacto. E a ideia é que vai ser uma aceleração de 6 meses, a gente tem o quê? 3 semanas no máximo de atuação. E a ideia é que ao final desses 6 meses a gente já esteja num panorama de expansão para outras cidades. E, a priori, a gente vê que há muita oportunidade em expandir aqui pelo Nordeste. Então, criar mesmo uma rede, né, de logística reversa envolvendo Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, porque são estados que têm um adensamento populacional nas suas regiões metropolitanas e que também têm algumas indústrias que são complementares. Então, só para você entender um pouco mais tecnicamente, aqui na Bahia hoje a gente não tem nenhuma indústria que recicla vidro. Então, todo o vidro que é gerado na Bahia, que são milhares, o nosso é o maior estado do Nordeste, então não tem nenhuma recicladora de vidro, eu preciso mandar esse vidro para Sergipe. E hoje nós somos a única empresa que recicla, que consegue mandar esse vidro para algum lugar aqui na Bahia. Então, a gente tem que mandar para Sergipe. A outra opção seria Pernambuco ou São Paulo e Rio. Então, a ideia da gente estar nesses outros lugares é também ganhar corpo junto a esses outros atores da nossa cadeia. Você falou agora uma questão que eu quero ampliar um pouco mais, é a respeito desta produção de vidros que não tem uma reutilização. Nós acompanhamos bastante questões envolvendo construção de casas, utilizando garrafas. Vocês têm algum projeto, algum planejamento a respeito disso? Então, hoje não. Hoje tudo que a gente faz em relação ao vidro a maioria do vidro que a gente recebe são vidros de pós-consumo de cerveja e de bebidas alcoólicas em geral. E aí a gente manda isso para uma indústria vidreira que produz novas embalagens de cerveja. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal, da pós-graduação, e hoje a gente está fazendo uma pesquisa, né? Eu estou dentro dessa pesquisa de justamente entender como tem funcionado a cadeia circular para novos usos do vidro. Então, como um vidro, ao invés de um vidro de embalagem virar uma nova embalagem, quais são os outros usos e processos que isso pode ter e de maneira que seja economicamente viável. Então, entender se existe algo assim no Brasil já em escala, né? Ou, enfim, quais são as oportunidades, o que é preciso fazer em termos de legislação para que isso seja mais atrativo. Finalizando a nossa entrevista, dona Sevilha, obrigado pela sua participação aqui. E o que vocês buscam gerar para essas empresas, por exemplo, na questão de valor? O que essas empresas agregam para o seu negócio com a participação da Solos? Bom, acho que o principal hoje é que existe uma legislação que é bastante rigorosa e que essas empresas assumiram, né, através de um acordo setorial, o compromisso de garantir que 23% de todas as embalagens que elas colocam no mercado sejam de fato recicladas. Então, a Solos ela atua justamente aí nesse ponto. A gente não trabalha ainda, né, no redesign, para diminuir a quantidade de resíduo, para mudar o tipo de embalagem de matéria-prima, a gente não atua aí, a gente atua depois que você já fez
o cliente já consumiu, a embalagem já está ali pronta para ser descartada. O que a gente pode fazer para que, ao invés dela ir para rua ou para o aterro sanitário, que é o caso específico aqui de Salvador, que a gente tem um aterro sanitário, mas muitas cidades do Brasil ainda nem aterro tem, como é que a gente consegue fazer com que essa embalagem pós-consumo chegue numa indústria que vai reprocessar ela e gerar menos impactos e necessitar de menos extração de matéria virgem. Então, é aí que a gente gera valor para essas empresas e hoje, sobretudo, por conta da legislação, elas precisam comprovar isso através de um sistema de créditos. Então, de alguma forma, os nossos projetos também fazem com que elas tenham essa garantia que o material que a gente está fazendo a destinação devida, de verdade, está indo para o que a gente combinou. Então, isso gera uma confiabilidade, porque muitas vezes as empresas elas não conseguem estar junto com as cooperativas, que são atores extremamente importantes, mas que, como eles ainda são muito vulneráveis, são informais, não têm o apoio do Estado, eles não conseguem garantir essa confiabilidade que as empresas precisam. Perfeito. Obrigado, Seville Alves, cofundadora da Solos, e claro que o projeto ele siga crescendo e também alcançando outras empresas, comunidades também, e que essa consciência de reciclagem e também de reaproveitamento de resíduos acabe expandindo e também aumentando essa taxa de 23% que você falou, que consideramos é um valor pequeno ainda pelo tamanho do nosso Brasil. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho o que a gente tem feito e que mais solos apareçam aí pelo Brasil, porque tem muito resíduo para a gente dar a destinação correta. Seville Alves, cofundadora da Solos, e nós falamos sobre os trabalhos que a startup realiza, principalmente em mercados, shoppings, empresas em geral, que busca dar uma destinação melhor para os resíduos criados.